Olá Inês, olá Ritinha, Sandrinha, tudo bem? Olá Duarte, boa noite. Hoje estão a ver aqui uma cara feminina. Ora, muito bem, sejam bem-vindos. Hoje vamos aqui falar um bocadinho com um colega meu, o Dr. Francisco Costa. Está bem? Olá Rui. O Dr. Francisco é especialista em Medicina Geral e Familiar, está bem? Tem uma pós-graduação em Medicina Desportiva e nós estabelecemos como tema de hoje, da nossa conversa de hoje, o tema: o exercício físico, o melhor plano para a sua saúde, está bem? Espero que gostem dos temas que nós preparamos, está bem? E entretanto eu vou chamá-lo, está bem? Deixem-me só que eu não estou a conseguir. Francisco, já vou. Olá Francisco. Ora, vamos lá. Sou nova na área. Olá. Boa Olá noite. a todos. Hã? Tudo bem? Tá, tudo bem. Olha, consegues-me ouvir bem? Sim, consigo. Malta, Ok. conseguem ouvir bem? Vão comunicando, está bem? Porque A gente assim faz os ajustes que tenham que fazer, mas entretanto eu vou pôr aqui um bocadito mais alto, também o meu, está no máximo, portanto acho que vai correr bem. Só para ver se não havia feedback nem nada se ouvir bem. Exatamente. Tudo bem? Tudo bem, Francisco? Tudo bom. Pronto, já estive a falar, a apresentar-te um bocadinho, Sim, mas volto a dizer: o Francisco, médico, especialista em Medicina Geral Familiar, também pós-graduado em Medicina Desportiva. Neste momento estás também na linha da frente no grande nosso amigo do bicho, não é? No Covid. E pronto. E hoje calhou-me a mim estar aqui e pensei em convidar o Francisco para falarmos também um bocadinho da importância do exercício físico como um plano de prevenção da saúde e também para nos explicar de que forma é que nós podemos garantir que o nosso regresso à normalidade seja feito com a maior segurança possível, não é? Por isso agradeço desde já os teres aceite e agradeço aí à Catarina por estar a ajudar no background para permitir que alguém adormeça. Já estou a dormir. Já estás a dormir? Já Estás com mais sorte que eu. Estás com mais sorte que eu. Malta, quem está aí do outro lado, quando for oportuno, se quiser, podem fazer perguntas, comentários, está bem? Nós vamos guiando a nossa conversa e sempre que for possível vamos respondendo às vossas conversas. Combinado, Francisco? Às vossas perguntas. Sim? Pronto. Posto isto, ontem, quando eu estava a falar com o Francisco, a ver o que é que havíamos de falar, foi engraçado porque o Francisco disse-me uma coisa que me pôs a pensar. Estando eu, não é, a trabalhar 24 horas, não é 24, mas 6 dias por semana no ginásio, não é, que tenho o meu gabinete, e ele disse-me: pois, porque vocês, não é, a malta que provavelmente frequenta o vosso ginásio é uma malta que no máximo vão ali entre os 50 e 60 anos, que normalmente não são grandes grupos de risco, não é? Mas efetivamente quem tem problemas e quem precisa realmente de fazer atividade física / exercício físico, não faz. Sim. Não é? E isso nota-se muito. A principal população que frequenta os ginásios, e sempre foi a ideia tentada ultrapassar pelos ginásios, era de saúde, gente saudável, gente jovem,
que se formos a ver é excelente para eles, não há nada melhor que o exercício físico. A longevidade praticando exercício vai ser muito maior, vão ser muito mais saudáveis, mas também temos de ver agora uma grande área que é o exercício clínico, que se calhar é uma grande fatia de população que está a faltar frequentar os ginásios e temos de tentar criar aulas, Estratégias, não é? Alternativas, não é? ter fisioterapeutas que dão apoio, ter os PTs que cada vez mais também frequentam cursos de exercício clínico para apoiar as pessoas e tal como fazem uma primeira avaliação sempre inicial, que patologias têm, que medicação é que toma. A maioria das pessoas, arrisco-me a dizer 90%, vão dizer que não têm patologias e que não fazem medicação porque são os saudáveis que lá vão. E depois, afinal, esqueci-me, não é? Afinal, esqueci-me, até tenho problemas... E quanto muito normalmente aparecem quem? Quem tem excesso de peso porque encara o exercício para perder peso e não o exercício para retirar outros benefícios muito, muito para além do excesso de peso. O excesso de peso, sabemos que é o excesso de peso, a obesidade, que vai provocar uma série está relacionado com uma série de patologias, mas temos muito, muito mais benefícios no exercício que não só a perda de peso. Exatamente. E acho que é um desafio. É um desafio para os ginásios, porque não vemos crianças nos ginásios. Porque toda a gente sabe que as crianças praticam desportos de grupo, coletivos, kung fu, futebol, badminton, piscina, natação, e não vão ao ginásio. E poderiam ir. Têm de ser adequados, têm de ser exercícios adequados, mas poderiam ir. E até seria excelente irem eles e levarem os pais, porque os pais, quando os levam ao futebol, ficam no carro. E se fosse o miúdo fosse para o ginásio, entrava no ginásio e também praticava. Exatamente. Alguns pacotes de família poderia ser interessante. Podia, não é? Com aulas para miúdos, na mesma, aulas de grupo para miúdos. Há cycling, se calhar a bicicleta não era mais adaptado, mas há o jump, há outras coisas que poderia dar. Sim. Mas é um treino funcional, um circuito, não é? Eles não precisam de grandes estímulos a título de cargas e afins, não é? São exercícios mais rotineiros, digamos, e que podia realmente facilitar toda a vida familiar, não é? E mesmo um treino de carga não é descabido no miúdo, tem de ser Nada. ajustado. Eles podem fazer treino de carga e aguentam facilmente. Tem de ser ajustado. Mas também não temos aulas, por exemplo, para idosos, mais de 65 anos. Sentem-se um bocado perdidos porque vão para uma aula de local, vão para uma aula de cycling e o ritmo e está tudo ajustado para malta nova, alta intensidade. E o que é que eu estou aqui a fazer, não é? Tipo, não temos hábitos de exercício na população idosa, não é? Porque nunca tiveram, nunca fizeram, nunca tiveram tempos livres, trabalharam uma vida toda, não têm hábitos e vão à primeira aula, 24 horas depois estão cheios de dores musculares, porque sabemos que temos dores musculares quando treinamos e nunca mais lá põem os pés. Fazem aula experimental e não... Em vez de dosear, não é? Mas muitas vezes é verdade, numa primeira reação ao exercício físico, uma pessoa que esteja sedentária é 100% de certeza que muito ou pouco o corpo irá ressentir-se, não é? Isso não há grande ciência. Mas hoje, quando tu me enviaste aquele artigo que tu e a tua querida esposa escreveram, não é? Eu achei aqui uma frase do vosso comentário e vou ler, se me permitir, porque eu acho que é mesmo importante a malta que está a assistir ouvir e pensar sobre isso, que diz assim: há mais de 2.500 anos que se equacionam os potenciais benefícios da atividade física para a saúde. Sabe-se atualmente que, para além do controle do peso, o exercício previne e atrasa o desenvolvimento de doenças crónicas, cardiovasculares, diabetes e alguns tipos de cancros, não é? E contribui para o bem-estar biopsicossocial. Posto isto, nós vemos, e também um bocadinho depois da conversa e em análise daqui do vosso artigo, vocês
pelos estudos que leram, chegaram à conclusão que o facto de, mesmo na população, não é, existir as pessoas normais que não enquadram os critérios da obesidade, e a obesidade classe 1 e classe 2, não quer dizer que um obeso classe 1 não tenha maior esperança média de vida e qualidade de vida do que uma pessoa que até tem um IMC normal, não é? E até está ali dentro dos parâmetros, e claramente porquê? Por o benefício da atividade física / exercício físico. E eu gostaria que tu também desses aqui uns conselhos à malta, porque nós estivemos a falar, não é? E lá está, e batemos um bocado nesses pontos de o exercício como não só a prevenção, mas também o tratamento, não é, dessas mesmas patologias, desde as alterações cardiovasculares, as DPOCs, que é uma agravante, não é, nesta fase que estamos a passar, e que daqui a pouco vamos falar diretamente mais aprofundada. Sim, mas aí deixa-me só dizer uma coisa. Não, mas aí começou logo, nós na altura fizemos um comentário, um artigo que tinha saído, que tinha juntado imenso uma população tem aqui também por acaso, quase mais de 500 mil de participantes ao longo de vários anos. E eles chegaram à conclusão, depois de fazerem algumas separações, que mesmo que o que saiu daqui a frase do fat but fit, que é o que conseguiram provar, nós já sabíamos que quem praticava exercício tinha maior esperança média de vida. Ok. E que quanto menor o peso, também tinha maior esperança média de vida. Um normoponderal que praticasse exercício tinha mais esperança de vida que um obeso. Mas o que foi provado nesse artigo a primeira vez é que um obeso classe 1 com ativo, e um ativo que era só metade do que é preconizado pelo OMS, que é os 150 minutos de moderada intensidade, e eles só faziam 75 minutos de moderada intensidade por semana, e mesmo assim um obeso ativo viveu mais 3 anos do que um normoponderal inativo. Por isso, nem que tenha excesso de peso, nem que não consiga perder peso, pratique exercício porque vai ter benefícios de longevidade. Porque tem esses benefícios cardiovasculares, que estavas a falar, a nível respiratório, imunitário. Vão conseguir suplantar uma série de outros problemas. Por exemplo, mesmo já saíram estudos mais recentes, que mesmo nos fumadores, a prática de exercício físico consegue contrabalançar um bocado a perda de esperança média de vida por causa de ser fumador. O fumador pode perder até 7 a 10 anos de esperança média de vida em relação aos outros, mas se praticar exercício, não consegue colmatar na totalidade, mas reduz essa perda em anos de vida. Por isso, e acima de tudo, é depois no seu dia a dia, não é? Praticar. Porque aí também fala muito bem que é a atividade física e exercício físico. Exercício físico é quando é planeado, é quando nós planeamos e estamos ali um quarto de hora, 20 minutos, numa aula de 1 hora. Atividade física é toda a atividade que nós fazemos ao longo do dia. E já saíram também uma série de outros estudos a comprovar isso, que é, se nós fizéssemos 1 hora a subir escadas numa máquina ou 1 hora a caminhar diária, seguida, era preferível. Mas se fizermos 3 vezes 20 minutos, ou se todos os dias descermos para a garagem e subirmos pelas nossas escadas, não formos pelo elevador, deixarmos o carro no centro da cidade e vamos a pé até à loja que queremos e não deixar mesmo à porta e dar 3 voltas à procura do lugar mais próximo, vai ser muito mais benéfico. E mesmo quando eu digo aí dos 2500 anos antes, isso vem por causa de quê? Já Hipócrates dizia que caminhar era a melhor medicina para o homem, o melhor remédio. Porque nós sempre nos desenvolvemos até à data de hoje através do exercício. Nós caçávamos, nós corríamos, nós tínhamos de fugir de animais, nós tínhamos de estar preparados fisicamente. Quando começamos a ter medicações, a ter tecnologias que nos permitem não fazer as coisas, a seleção natural perdeu-se. E cada vez mais conseguimos longevidade através de quê? De medicação, de tratamentos, de cada vez melhores tratamentos, mas esquecemos da prevenção. E a prevenção foi o que nos trouxe até aqui, foi a prática de... Exatamente. De desporto, a nossa vida era muito mais rude, era muito mais robusta. Exatamente. É preparar o nosso organismo, não é? Estabelecer novas metas
para que, mediante uma situação que o coloque em algum, como é que eu ia dizer, um patamar de risco, o nosso organismo possa resolver por si só melhor e aguentar melhor, não é? Esses mesmos desafios, não é? Porque isso inicialmente, agora falando um bocado por força do acontecimento, como eu te disse ontem, eu comecei a ter uma abordagem do exercício físico no tratamento de um paciente oncológico, não é? E hoje em dia, a maior parte, mesmo os pacientes que eu acompanho, não é? Que vão fazendo as suas consultas de acompanhamento durante a fase de tratamento, não é? Tudo o que ouvem dos médicos é exercício, exercício, exercício. E o que é que isso, claro que em algumas fases não é possível, não é? Mas os que conseguem manter, isso traduz-se, eu acho que num processo depurativo, não é? Desintoxicante do nosso organismo, que permite à pessoa ter um menor grau dos efeitos Efeitos adversos. laterais e efeitos secundários tem, porque assim, se nós vimos na parte oncológica, muitas vezes uma das maiores efeitos laterais é a náusea. Náusea, vômitos, mal-estar. O exercício facilita na obstipação, porque nós mexemos o organismo, mexe a parte intestinal, facilita o trânsito intestinal. Tal como a estase gástrica, não é? A medicação provoca estase, se nós continuarmos parados, mais estase vai ter. Por isso, uma caminhada leve ajuda na parte das toxinas relacionadas à medicação, na parte do bem-estar, no bem-estar psíquico, porque a pessoa vai aguentar muito melhor os tratamentos porque vai se sentir melhor, vai se sentir acompanhado, porque vai ser outro técnico que vai estar a falar, que lhe vai dar apoio, que lhe vai dar algum conforto. Vai haver dias, se calhar, o treino que vai lá fazer é conversa e mexer-se um bocado, mas só o sair de casa, conversar, ter um objetivo de saída de casa, vestiu-se, preparou-se. Quando está com uma doença oncológica grave, que a pessoa perde um bocado a orientação e perde estímulos, é um estímulo, tudo são estímulos e depois o exercício é fabuloso na parte oncológica, porque temos benefícios num curto espaço de tempo. E acima de tudo, a pessoa adquire, ou durante essa fase, não é? vai tentando manter uma normalidade, não é? Ok, eu estou a passar por um processo menos bom, não é? Mas eu vou conseguindo. Eu sinto que há mais ferramentas no mundo de hoje, não é? Para me conseguir ajudar a ultrapassar a fase, neste caso, não é? Mas também, quando os tratamentos, ou a fase de tratamento dita, termina, não é? Muitas vezes depois há que tratar possíveis sequelas, e eu dou-te um caso, não é? Aquilo que eu te dei ontem, mulheres que fazem mastectomias radicais, não é? E com os esvaziamentos ganglionares, uma pessoa... O edema é o mais comum no braço, e sabemos que o exercício reduz os edemas das pernas. Quem tem varize e tem edema deve fazer caminhada. Exatamente. No braço, no cancro da mama é a mesma coisa. Deve tentar massajar, fazer algum exercício de contração muscular, porque ao contrair o músculo reduz a retenção de líquidos. Agora, no início tem de sempre explicar às pessoas que o exercício dá dores, dá chatices, dá lesões. O exercício é lazer, mas muitas das vezes o lazer é à custa de algumas dores anteriores. E as pessoas têm de ir preparadas também para isso, porque caminhadas ligeiras têm benefício, é excelente, é melhor do que nada, é melhor do que estar sentado, desde que desgaste qualquer coisa que desgaste mais do que o que tu desgastavas. E que promova, não é? No teu metabolismo basal, melhor. Mas também sabemos que, como tudo, quanto mais acompanhado tu fores, melhor é. É bom tu caminhares, fantástico. Se fores para um ginásio e já vais ter um acompanhamento superior e vais ter acesso a outras máquinas, é ainda melhor. E então, se estiveres num ginásio, tiveres um PT, é ainda melhor, mas isso também sabemos que em muitas outras coisas, quanto mais vais tendo acompanhamentos especializados, melhor é os teus resultados. Mas não deixa de ser bom só caminhar. É na mesma ótimo só caminhar. Exatamente, porque tu próprio, não é? Também já experimentaste as diversas valências, não é? Que o leque do exercício pode ter e efetivamente para cada caso existe um leque
uma pessoa que tenha determinada patologia, não é? Não tem que fazer só A, B ou C, não é? Não tem de fazer só hidroginástica, que neste momento em Portugal a única coisa que as pessoas fazem quando têm alguma patologia ou idade é hidroginástica. Hidroginástica com natação. Sim, natação, caminhadas e não tem que ser, não é? A mesma coisa que nós também, há uns tempos para cá, temos tentado mudar, não é? É aquela noção que estou grávida, agora são 9 meses de vida tranquila e tens ali uma diabetes estacional que pode aparecer, tens um aumento do colesterol, tens uma tensão. As grávidas são um grupo fabuloso de trabalhar em todas as áreas, porque estão motivadas. E o que às vezes é difícil nos idosos idosos ou adultos, têm aquela rotina, têm os seus hábitos, é difícil de motivá-los. As grávidas é fabuloso porque estão numa fase nova da vida, estão dispostas a melhorar tudo desde que se diga que vai ser bom para o bebê, porque se for bom para o bebê elas fazem de tudo, e o exercício nelas também é bom para o bebê. E depois temos resultados muito bons rapidamente. Porque também é uma fase muito rápida de transformação corporal durante a fase da grávida e também, com isso, também se conseguirmos começar logo desde cedo a fazer exercício, também vamos ter bons resultados. E normalmente o que lhes digo e o que está mais preconizado nas grávidas é, se já está habituado a fazer aquele tipo de exercício, pode mantê-lo até se sentir bem. Está habituado a fazer maratonas, não vai se calhar fazer uma maratona, mas pode continuar a fazer as suas corridas até uma parte. O corpo vai avisá-la quando é que já não pode fazer. Exatamente, não é? Esportes de contacto ou com risco de quedas, isso convém e impacto, não é? Impacto, tudo depende dos fatores. Mas é engraçado. Então, engravidou e agora vou me inscrever num ginásio? Sim, mas não vai fazer o que fazem as outras, se não estava habituado, mas deve fazer. Claro, isto só... O yoga, claro. Exercícios com carga, podem fazer, até basta vermos a Carolina Patrocínio que faz até quase entrar na maternidade, vai de bicicleta para a maternidade. Mas essa pronto, né? até eu que pratico exercício físico gostava de ter sido como ela, mas pronto, não foi possível. Mas isto em jeito do que tu próprio disseste, eu nunca mais me esqueço que quando eu comecei a trabalhar com grávidas, eu tive uma chamada de uma grávida que me disse, olha, eu tenho 38 anos, estou grávida pela primeira vez, estou parada há 3 anos, mas quero fazer exercício 4 vezes por semana. A minha pergunta foi, mas a sua obstetra está de acordo? Tipo, percebes? Eu acho que é tudo a ver aqui. Sim. E aí, consenso, e aí é possível. Aí é complicado, digo por experiência própria de lidar com colegas obstetras, que são excelentes na área delas, mas que não estão, ou começam agora a ficar, mas não estão vocacionadas para aconselhar a fazer exercício. Porque a preocupação delas, maioritária, é o bem-estar do bebê, e ok, tem de ser, e da grávida, mas às vezes cortam muito a prática de exercício nas grávidas. Aconselham muito rapidamente a não fazer nada. Não fazer, depois recupera. Não. E podem fazer imensa coisa. Porque no caso das grávidas, não é? Até o próprio trabalho de parto, não é? Pela parte dos fisioterapeutas ou osteopatas com formação do pós-parto e da gravidez, não é? Pode permitir que o parto ocorra de uma maneira mais tranquila, não é? E já treinam muitos exercícios de saber onde puxar, porque às vezes no parto acontece muito que não verdade. E conseguem trabalhar os músculos e previamente a respiração, as pausas respiratórias, trabalhar as prevenções das incontinências urinárias e fecais, que não são assim tão pouco... Lapsos uterinos, que depois as diastas do reto abdominal, que são muito frequentes. E para que as pessoas que estão a ouvir entendam, um tipo de exercício que uma mulher que é puérpera, não é? Ou que está na fase do pós-parto, não é de todo semelhante a uma pessoa que está a fazer, o treino de ginásio, não é? Porque há toda uma reeducação e há todo um trabalho que é preciso atingir novo equilíbrio e tratar estruturas que durante 9 meses
tiveram a ser bombardeadas com tensões, com postura, dificuldades, não é? O ângulo de postura e de gravidade do corpo da grávida muda completamente. Muda completamente. Há alterações da bacia, há alterações da coluna lombar, que são lentas, em 9 meses é muito rápido. Exatamente. Mas que se modificam. E não podemos esperar que o corpo se readapte por si só, não é? E nem podemos esperar que isso ocorra nos 2, 3 meses, não é? Após o parto, não é? Há todo um conjunto de fatores, não é? Que nos leva a traçar diferentes estratégias de intervenção. E é importante que se perceba que o exercício clínico, o exercício clínico agora, e que está a ser implementado, e nós estamos a tentar fazê-lo nos ginásios, não é? Que fazem com que cada pessoa, mediante a altura da vida que esteja, o problema de saúde que acarrete, tenha um tratamento e consiga chegar. Se hoje tem 30, lhe permita chegar aos 50 com uma qualidade de vida muito superior e prevenindo múltiplas doenças que podem ocorrer. Isso é super importante, porque tu, a partir normalmente dos 30 e muitos 40 anos, começas a perder massa muscular. A tua massa muscular não é a mesma, começa a ser uma perda muito lenta, mas começas a perder massa muscular. Por isso, se tu não tentas combater essa perda de massa muscular com prática de exercício, claro que vais chegar aos 60, 70 com sarcopenia, vais ter perda de massa muscular. E depois não vai ser aí que vai, claro que aí também podes fazer, e há muita coisa que podes fazer, para tentar prevenir fraturas da anca, fraturas... As próprias hérnias, Francisco. Sim. A percentagem de pessoas que são encaminhadas para cirurgia e depois, infelizmente, as coisas não correm, ou melhor, as melhorias não são evidentes. Às vezes, um bom fortalecimento do core, não é? Lombalgias é das patologias mais frequentes na medicina geral familiar de consulta aguda. A maioria das lombalgias precisavam de um fisioterapeuta para fazer uma boa abordagem posterior e precisavam de fazer exercício, porque são más posturas laborais, são más posturas já desde a infância, são excesso de peso, ou são pessoas que trabalham demasiado e estão habituadas a trabalhar muito e dobradas no campo e nos trabalhos. Exatamente, é por isso que eu muitas vezes recebo. Não são para fazer raio-x, nem são tudo hérnias, ou muito raras são hérnias. É patologia. Exatamente. É patologia muscular. As dores irradiadas muitas vezes são contraturas do piriforme, que estão ali a fazer secção no ciático. São falsas, não é? São falsas ciáticas. E as pessoas, pronto, mais aquela faixa etária mais velha, não é? Ai meu Deus, eu tenho que fazer um exame porque eu tenho que, não é? Não são. Agora, vezes... claro que com o exercício, vão surgir algumas lesões, vão surgir alguns entorces, vai estar de vez em quando parado, vai ter umas dores musculares, porque sabes bem que ao fim de um treino de carga, no dia seguinte, se foi um bom treino de carga, no dia seguinte dói. A coisa dói, exatamente, nas 48 horas. É verdade. Mas são tremendos. E aí, nos idosos, para as quedas, o ganho de massa muscular, o ganho de massa óssea. Pois, e é isso, Francisco, que tal como tu referiste no início, um idoso, se calhar, precisa tanto ou mais de um treino de carga adaptado, não é? Porque não será uma hidroginástica que o fará, não é? Ter um aumento de massa muscular, não é? De massa magra, e combater possíveis osteoporoses e etc. E agora, e facilmente, quem tiver um bocado interessado consegue aceder à Sociedade Americana de Desporto, de Medicina Desportiva tem. As nossas sociedades têm. A DGS tem exercícios. Eu tive hoje, por acaso, como vim cá falar, tive curiosidade de ver o que é que existia. Tem até lá uma secção do Covid relacionada com pratique exercício em casa, já que está em casa, pequenos exercícios. E tem relacionado com as patologias todas, com diabetes, que devem de praticar, mediante alguns riscos das hipoglicemias, mas devem de praticar como uma pessoa normal. Se não tiver mais nada, é só o risco de hipoglicemia. Como DPOC, como estavas a falar, temos muitos que beneficiam muito. Lembro-me na altura, achei super interessante, na altura que fiz a pós-graduação,
Dr. José Soares, que foi o convidado. Já cá esteve. Ele é super interessado nesta área, de falar que havia alguns estudos a comprovar, a correlacionar melhor do que a espirometria na mortalidade da população o perímetro da coxa do adulto. Porque se tu tens um perímetro de coxa muito fino, tens pouca massa muscular, provavelmente também vais ter pouca massa muscular na grade costal, numa crise de dispneia, pode correr mal. Pode correr mal, exatamente. Tal como vemos agora, que está muito em voga falarmos, não é? Não conseguimos fugir do tema do Covid. Uma das complicações mais graves é a dispneia e as consequências que daí advêm, ventilação, vai sobrecarregar muito a musculatura respiratória, vai sobrecarregar muito o tórax. Por isso, se tu já tens uma massa muscular fragilizada, vai ser muito mais complicado. E nos DPOCs é exatamente a mesma coisa. Eles progressivamente vão perdendo a capacidade respiratória, vão ter de socorrer dos músculos acessórios. Que são, como o nome indica, acessórios, não é? Eles não é? Mas facilmente entram em deficiência, não é? Em fadiga, e portanto não conseguem assegurar o papel. Agora, o importante é de motivar as pessoas, que também era uma das coisas que é muito interessante, é tentar motivar as pessoas. E motivar as pessoas, cada vez mais sabemos que não é dizer, olha, isto é bom, tenho de fazer. Porque senão também no tabaco era a mesma coisa. Mata, não deixe de fumar. Exatamente. E isso é importantíssimo, é tentar que a pessoa consiga encontrar o que é que a leva a querer fazer exercício e, mais do que isso, o que é que a não leva a praticar. Já que quer, o que é que não pratica. E às vezes é preciso uma conversa, é preciso tentar descobrir, porque muitas dizem, eu chego do trabalho de rastro, estou cansado, não consigo, até queria, mas sento-me no sofá e não consigo ir a um ginásio. É tão fácil, não é? Dizer isso. Eu tenho os miúdos que me absorvem imenso tempo. Correto, também os tenho. Sabemos disso. Sabemos disso. Acordo muito cedo. Uma série de coisas. Mas e se conseguisse mudar pelo menos uma das coisas e fosse uma vez por semana? Vem do trabalho cansado, mas ao sábado e ao domingo, até pode trabalhar ao sábado também, mas ao domingo não trabalha. Então não vem cansado de lado nenhum. Pode ao domingo tirar um bocado. Tal como há o movimento que o dia devia ter 23 horas e meia hora de exercício. Porque tu vê se consegues fazer as mesmas coisas com menos meia hora e deixas meia hora para o exercício obrigatório, marcado. Daí ser tão importante o ginásio com um grupo de amigos ou um personal trainer que tens uma hora marcada. Exatamente, porque há um compromisso. Vens exausto, eu falo por mim, venho exausto, venho a correr, troco-me quase no carro, mas faço. E depois chegas a casa, não é? Quando fazes, nestes casos, não é? Quando fazes ao final do dia ou antes de depois, e entras em casa e estás com os teus miúdos e com a tua mulher, com uma aura muito, muito mais positiva, não é? Estás mais feliz, lá está, as hormonas, não é? Não é só nas mulheres, faz bem, é um bem-estar global, não é? Físico, psico-emocional, é diferente. E então aqui também, se eu acho que numa pessoa que não tenha grandes indicações de exercício, estavam aqui a perguntar, Francisco, relativamente à fibromialgia. Eu acho que por todas e mais algumas razões, uma pessoa fibromiálgica tem que fazer exercício físico e tem que fazer nas mais variadas maneiras e com cargas. Está provado que as cargas dão-lhe dores musculares diferentes das dores musculares que eles têm habitualmente. É muito, muito difícil conseguir pô-los a fazer. Eu, da minha experiência, tenho várias pessoas e são poucas as que fazem. Porque mas quando fazem e quando começam a ter os benefícios de fazer, não querem, não deixam de praticar. É importante, elas têm dores musculares, têm de trabalhar o músculo, têm de o relaxar, trabalhar, e porque trabalhar o músculo e fazer exercício não é só carga. O relaxamento é exercício. Os alongamentos são exercícios. Conseguem fazer exercícios isotónicos, isométricos, conseguem fazer exercícios com carga, sem carga, com o próprio peso, conseguem fazer exercícios de lazer.
só uma breve caminhada com uns pesos, uns halteres na mão, uma caminhada com 1 quilo de cada lado, se calhar já fazia diferença. Consegue fazer muita coisa. E não tem de entender aquilo como Uma obrigação. Uma obrigação. Que às vezes também corre bem. Às vezes uma prescrição médica numa receita a dizer que tem de fazer e que é uma prescrição, também resulta porque a pessoa, depende da pessoa que temos à frente, também vai fazer, porque não, se está prescrito é para fazer. Que é como um medicamento, e é. Porque tu ontem também me estavas a dizer, e eu fiquei muito contente, que vocês agora já têm umas escalas de avaliação diferente, tanto do sedentarismo, não é? Como no nível de atividade física. Vocês não prescrevem o exercício físico, mas prescrevem a atividade física. Mas uma coisa pode vir a outra, não é? E eu acho que mesmo relativamente também aos pacientes fibromialgicos, não é? Estou com o mal, não sei se é o teu, se é o meu. Não. Deve ser porque eu acho que está aqui a passar o caminhão do lixo. Desculpa. Não, mas diretos, isto se fosse no corpo dormente daria já para uma brincadeira, não é? Mas, não dá. Mas eu queria que tu também falasses. Sim, não dá. É recente, mas nós conseguimos em 2 áreas. Tanto no nosso programa de onde tem a ficha clínica do utente, temos lá escalas de avaliação agora para vermos a atividade física da pessoa e também escalas para ver o sedentarismo, não é? E temos o histórico e vamos vendo e vamos perguntando e incentivando, como temos outro tipo de escalas. E também agora temos no programa da prescrição médica uma área dedicada à prescrição de atividade física. Aquilo não sai nenhuma prescrição específica. Para aí, nós podemos usar o texto livre das receitas para escrever 2 vezes por semana 30 minutos de caminhada. Posso pôr, tal como posso escrever o nome de um medicamento só em texto livre e não é comparticipado, mas sai o texto com a prescrição que eu quiser. Mas acho que aí não é o mais indicado. O mais indicado é outra área, que é o aconselhamento, é a motivação, são pequenos textos, eu mostro. Aquilo sai mesmo como se fosse uma receita, assim. E este é o da atividade física, as recomendações e os benefícios. Tem outros que é para tentar auxílio na decisão, que tem para a pessoa escrever de um lado e do outro os prós e os contras de fazer exercício e para tentarmos às vezes discutir numa consulta futura, porque pode ser interessante. Olha, então leva este documento, tente pensar o que é que gostava muito de fazer e o que é que o está a impedir de fazer, que é aquilo que já dissemos. E temos outro que é para continuar ativo, que é para estimular e a pessoa ir estimulando. Tem outros que é o programa, um plano semanal de como pode encaixar a atividade numa semana, se um dia é de manhã, no outro pode ser entre 1 hora de almoço do trabalho, que possa ser maior e faz uma caminhada. Temos uma série de coisas que acho que agora, mais do que nunca, são ótimas, porque sabemos que nem que seja uma pequena quantidade de atividade, é ótimo. Quanto mais melhor. Também advém de lesões, não é? E sabemos quanto maior é a intensidade, mas também maior é o benefício. Depois temos de fazer escolhas, que é o que é difícil. Exatamente. Até porque isto agora, Francisco, perguntando-te e pedimos agora também para entrarmos um bocadinho nesta área, nesta fase que estamos a passar, não é? Isto hoje, eles tiraram a Estão a fazer a limpeza total. Estou a limpar o Covid, ainda estou a entrar. Mas pronto, eu vou-me tentar fazer ouvir. Isto entrando um bocado agora na fase que nós estamos a passar, não é? Na fase da pandemia, o que se nota, pronto, infelizmente, nós, os ginásios foram obrigados a fechar, não é? Tudo o que fosse complexos desportivos, idem, não é? Qualquer hipótese de treino personalizado também, não. Mas nós, enquanto ginásio, também tentamos manter-nos ativos, não é? E obrigar e chamar as pessoas para a prática do exercício. Claro. Mas, prévio a isso, também começa já a ser longo, porque assim, numa fase inicial é atrativo fazer em casa e estamos há pouco tempo, mas com o passar do tempo também em casa sabemos que vão ser muito poucas as pessoas que vão manter, são aquelas que estão muito mais focadas e que têm objetivos. E claro que tem que começar a haver uma reabertura faseada,
sabemos que enquanto isto não mudar, não houver uma vacina, não houver uma imunidade de grupo, nada vai ser igual. Acho que todos temos de nos readaptar nos serviços, nos nossos serviços, e vocês vão ter de readaptar, mas acho que há muita coisa que pode ser feita com segurança. Aulas no exterior, com os espaçamentos, as corridas e às vezes até incentivar a utilização dos nossos parques, falando de Famalicão, que tem dois excelentes parques que podem ser utilizados para a prática de desporto. Mesmo as aulas indoor, se houver uma boa ventilação. Agora, o uso de máscara, que é outro tema interessante. Não, acho que não há uma resposta acertada, não é? Também temos de esperar um bocado o que as autoridades vão dizer. Acho que se a pessoa tolerar e mesmo que venha a ser dito que com o espaçamento não pode não usar, se a pessoa tolerar é sempre uma maior proteção que tem. É claro que a desinfecção à entrada vai ser um hábito de toda a gente em todos os sítios que é. Um hábito da gente, se calhar uma medição da temperatura pode ser benéfico, e depois uso de máscara. E porque não uso de máscara, usa aquela máquina, desinfeta a seguir. Há os rolos de papel, como já tínhamos, para as zonas mais maior suor, que já íamos usando, mas faz uma desinfecção. Ou haver, por exemplo, um kit de material para aquela pessoa, para aquela aula. Tem a sua kettlebell, que escolhe o peso que quer, tem 2 ou 3 halteres, escolhe o colchão, colocou, usa naquela hora, mais ninguém usa, ele escolheu o seu pacote de treino daquele dia, deixa numa zona para desinfecção, é desinfetado, e se calhar passado 1 ou 2 horas de ter sido desinfetado, é usado por outra pessoa. Mas Sim, Francisco, porque, relativamente a isso, pronto, lá está, exercício, a imunidade, não é? E nós queremos e já começamos, hoje começaram as tais aulas ao ar livre do ginásio, ainda mediante as orientações as únicas orientações que nos foram dadas, não é? Nós, e eu também, como fisioterapeuta e como tenho acesso às normas que eu já estou a trabalhar, não é? Portanto, já dá para vermos mais ou menos como é que as coisas poderão funcionar no futuro, mas nós estivemos aqui a elaborar um conjunto de itens e que gostaria que falássemos sobre ele também para tu estás. Alguns tu até já tocaste no discurso, no comentário que fizeste, mas relativamente nós estávamos a falar, mesmo por exemplo, a entrada de uma pessoa no ginásio, não é? Deverá ser por uma porta, haver um circuito, não é? Isto fugindo um bocado das aulas, não é? De grupo, não é? Porque é diferente, não é? Mas quando for possível, não é? Frequentar o espaço indoor, não é? A entrada por uma porta, a saída, criar um corredor, um circuito de saída. Não é saída. fundamental, mas pode ajudar principalmente ao aglomerado de pessoas. Isto é tudo sempre para criar um fluxo de entrada e saída e as pessoas cruzarem-se o mínimo possível. Tal como nas aulas, que já é uma prática em muitos sítios, as marcações prévias de queira aula e chega dentro por exemplo, nós, relativamente à marcação das aulas, pronto, sabes, não é? O ginásio já tem app, não é? E estará a funcionar para reserva prévia da aula, não é? Tudo de acordo com a lotação que for estabelecida para o futuro, não é? Outra coisa que nós também estamos a equacionar, não é? E que eu ontem até te falava um pouco, que era a divisão do ginásio, no interior do ginásio, por áreas, não é? Ter uma área reservada à parte de cardio, sempre que possível, fazê-la no exterior, não é? Mas se for de vontade, não é? Ter uma área específica para cardio, com uma ventilação adaptada, não é? E uma lotação também mais rigorosa, não é? Onde as condições de higiene e desinfecção terá que ainda ser, não é? Um bocadinho mais superiores, não é? Porque pelos efeitos, não é? Da hiperventilação, não é? E mesmo tudo não vai ser igual. E às vezes é preciso repensar, por exemplo, uma ideia, repensar o exercício aeróbio dentro do ginásio, a passadeira. É muito usado, mas sabemos, se há maior risco de fazer na passadeira no ginásio, porque não começam as pessoas a fazer
fora, fazem a sua caminhada, a sua corrida antes de chegar ao ginásio, equipam-se em casa, fazem a sua corrida, entram e dentro fazem mais máquinas, parte de exercícios proprioceptivos, com cargas, sem cargas, o que quiserem, porque sabemos que aí será a altura em que vão expelir gotículas com maior distância e maior dispersão, porque se estás a correr numa alta intensidade com a tua respiração... Aquilo que nós falámos, não é? Por acaso, lembro-me que também já tinham as passadeiras já viradas para a parte exterior, já Sim. estavam de costas para a zona das máquinas, mas mesmo assim são na zona interior. É sempre... Exatamente, é um risco. E também, um bocado, já era um projeto nosso, mas que ganhou uma prioridade extrema, não é? Que é a criação de um espaço privado, não é? Em outdoor, não é? Um espaço privado ao ar livre. Temos os átrios, temos o próprio ginásio, tem um terraço que está a ser adaptado a todo o gás, não é? Para que futuramente, além de todos os acessos estarem abertos, não é? As portas estarem todas abertas, não é? Exista uma área ampla, não é? Para que quer seja o treino personalizado, quer seja a pessoa que esteja a fazer um plano de treino normal, uma grávida, tudo o que for possível ser adaptado para ser feito no exterior, se a pessoa preferir, sim. Não é? Estamos a preparar depois, também claro, e também as pessoas cada vez mais têm mais consciência das regras que têm de fazer e o que têm de fazer, e depois também temos o acompanhamento e as pessoas que lá trabalham diariamente, que são profissionais. Por isso também, se já estavam atentos às posturas que estavam a fazer nas máquinas, aos aconselhamentos, também vão estar atentos ainda mais para distanciamentos, para usos corretos, para desinfecções, para a colaboração nessas áreas todas. Acho que daí as pessoas não têm que ter confiança que as coisas vão ser pensadas de acordo com as normas. Não há risco zero, não vai haver risco zero até isto passar, em lado nenhum. Não sei se será até, porventura, o local de maior risco. Muitas vezes o local de maior risco é quando nós estamos distraídos. E nós facilmente nós estamos distraídos. Eu, há 15 dias atrás, saí de casa a falar ao telemóvel com um amigo, desci, toquei em 5 sítios com a mão, uso sempre o cotovelo, e a falar ao telemóvel, só quando estava a sair do prédio é que reparei. Foi maçaneta da porta, botão do elevador, botão para descer, porta de saída, vi o correio, a ver se tinha correio, também lá fui com a mão. E eu disse, estava distraído. E muitas vezes... Não correu bem, não correu bem. Não correu bem. E às Mas vezes, é mesmo isso. Quando começamos outra vez a entrar nas nossas rotinas e nos começamos a habituar com o Covid, vamos começar a baixar as nossas defesas, o nosso estado de alerta, e aí vamos começar a cometer erros. E às vezes, nos sítios que estamos mais alerta, por isso, se vão praticar desporto e vão ter aviso e vão ter pessoas a alertar, se calhar aí vai ser o sítio onde cometem menos erros e mais seguro. Sim, porque, e acima de tudo, não é? Aquilo um bocado como tu... Lá está, volto a falar mais uma vez, como começámos a falar ontem, quando estávamos a preparar isto, não é? Que tu me dizias, pá, é complicado, mas o vosso público-alvo, não é? Também é um público mais jovem, com menos riscos. Sabemos que pode acontecer numa pessoa jovem e tem havido casos, e infelizmente cada caso é um caso infeliz. Mas abaixo dos 60 anos, em Portugal, a taxa de mortalidade dos infectados foi 0,3%. É uma taxa muito baixa e a maioria deles era dos 50 aos 60 e já tinha patologias. Não quer dizer que não possa acontecer noutros, mas temos maior segurança com as pessoas mais jovens e daí as pessoas com maior idade e com mais problemas devem se resguardar mais. Acho, aquela conversa inicial que falámos, sim, de cada vez apostarmos mais nas patologias, nos ginásios, para tratar e para ajudar a combater as patologias, sim. Acho que é uma ideia a longo prazo, não uma ideia a curto prazo, porque se já estamos... Neste momento, não é? Confinar essas pessoas, a ver se essas pessoas saem o mais saudáveis possíveis desta pandemia, não é? Sem terem sido infectadas, vai ser difícil também as motivar a sair de casa com esta mensagem toda de fiquem em casa, e ainda bem que para eles, mas é uma mensagem futura. Estamos a falar um bocado do exercício, esquecendo a pandemia.
voltando para a pandemia com o exercício, acho que com uma pessoa jovem tem muito menor risco de praticar. E assim já se começa a haver muito maior risco ao fim de semana de bicicletas. E eu que pratico, mas vejo no fim de semana vi passar grupos de 10 e de 12. Sim, eu ainda Não sei onde é que estava o espaçamento social, né? Não estava. Corridas. Eu vi um grupo de corrida que é claramente, que compreendo, não é? Mas claramente que eu sei que aqueles não moram todos juntos, não é? Claro. E estavam, era impossível, não havia qualquer escapatória, não é? De eles estarem a respeitar as distâncias de segurança, portanto, é um bocado, e termos preparado isto, não é? Para também tentar explicar às pessoas que, ok, tudo está a ser preparado, não é? Em todas as suas vertentes, não é? E se no início isto foi tudo uma novidade para nós, agora mesmo o próprio tratamento do paciente, não é? Neste caso com Covid, não é? Já está muito melhor preparado. Claro que isto tudo depende do sistema imunitário de cada um, mas o sistema imunitário também é potenciado pelo exercício. Sim. Portanto, E também consegues ter em muitos exercícios, estar a usar máscara. Ok, que incomoda, não vamos dizer que não incomoda, não é a mesma coisa, mas não te causa asfixia. E se começas a notar que não estás a aguentar, reduzes um bocado, mas praticas na mesma, reduzes a intensidade. Exatamente. Há imensos exercícios que conseguimos fazer com baixas intensidades, com baixa frequência cardíaca, mas que conseguem ser muito, muito produtivos. Exatamente. Eu acho que hoje conseguimos desmistificar aqui um pouquinho desmistificar o efeito, não é? O receio das pessoas agora voltarem a ter as suas rotinas. Sim. Na normalidade, alteradas de cada, não é? Falamos porque também temos muitos benefícios na prática nesta pandemia, não é? Se a parte respiratória é mais afetada, se nós tivermos uma boa capacidade respiratória, um bom pulmão, não é? Vamos conseguir, certamente, aguentar muito mais um cansaço inicial que pode provocar e que se calhar até nem vai despoltar um síndrome respiratório agudo. Vai ter um cansaço maior que o habitual, vai estar em casa, vai estar no seu isolamento, mas estava bem preparado. Aguenta. Tal como uma subida em altitude começa a fazer a refração de oxigênio, quem está preparado aguenta, quem não está não aguenta. E aqui é a mesma coisa, começa a haver cansaço, começa a haver fadiga, temos de nos preparar. Temos de nos preparar para isso. Muito bem. Olha, Francisco, muito obrigada. Eu fico muito contente por ver que o paradigma aqui do exercício e dos benefícios realmente está a mudar e está a ser valorizado, não é? Todos estamos a ter consciência disso. E obrigado por tu, enquanto médico, também teres essa postura. E por isso é que já vamos falando há algum tempo e fazendo intercâmbio um bocado entre pacientes e afins. E eles estão a precisar de voltar. Estão a precisar de voltar para o exercício, estão a precisar de voltar para os seus tratamentos de fisioterapia, porque inicialmente não nos contactavam porque receio e tudo mais. As dores continuam lá e os problemas continuam e precisam de ser tratados e bem tratados. E é preciso voltarem a abrir porque as doenças continuam aí. Acrescentamos mais uma à lista, mas as outras continuam todas. Sim. Pronto. Que daqui por uns tempos a gente conta que seja mais fácil, não é? Lidar com ela, mas enquanto isso é saber adaptar e ter consciência e não facilitar no toca do cotovelo e no toca do... Não é? Se bem que pronto, vamos esperar também pela notícia que hoje saiu, não é? Que afinal não se sabe. Ouvi também a notícia de uma vacina que está a correr bem, mas nos Estados Unidos os estudos de uma das vacinas acho que hoje deram resultados promissores. Vamos aguardar. Tá bem. Olha, Francisco, muito obrigada. Obrigado. Beijinho para a Catarina. Obrigado, tá bem? Simão, e até uma próxima. Já sabes que te vou chatear para uma próxima. Está bem? E vamos falar. Está bem? Está bem, olha. Obrigada. Adeus, boa noite. Adeus, boa noite. Adeus, boa noite. Foi hoje a rotina
do dia, as conversas com status, está bem? Espero que tenham gostado, eu gostei muito. E ouçam aqui o que é que um médico jovem mas experiente nos diz, está bem? E qualquer dúvida, entrem em contacto connosco e fiquem atentos às nossas publicações, porque sempre que haja uma indicação pertinente, com certeza que iremos partilhar e estamos cá para desfazer todos os vossos receios e ter-vos e receber-vos com a maior segurança possível, está bem? Partilhamos energia e partilhamos saúde, está bem? Tenham o resto de boa noite. Gostei muito. Adeus. Boa noite.